Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro que nós estamos inaugurando aqui no canal, quadro de perguntas e respostas. Eu sou o Felipe Moura, sou judeu, exegeta da Bíblia Hebraica, teólogo, professor pela Universidade de Cambridge, sou também psicanalista e estou aqui hoje para responder algumas perguntas. Então, se você tem perguntas, já deixe aqui para a gente, né, no nosso e-mail, universomonoteísta@gmail.com, está aqui embaixo, é também a nossa chave do Pix para doações, para que a gente possa ter recursos para continuar fazendo esses vídeos. Bom, e a pergunta de hoje que me foi enviada é a seguinte: a narrativa de Moisés é baseada na história de Sargão? Essa é uma pergunta que eu já recebi algumas vezes, mas talvez nem todo mundo esteja familiarizado com o que seja a narrativa de Sargão. Então nós vamos aqui entender o que é isso, vamos explorar de uma maneira acadêmica, sem dogma, sem puxar sardinha para nenhum tipo de religiosidade, e vamos entender se realmente a narrativa de Moisés se baseia na história de Sargão, sim, não, o que dá para afirmar, o que não dá para afirmar. Bom, vamos começar então aqui com uma tradução da narrativa de Sargão. A narrativa de Sargão, ela diz o seguinte: minha mãe foi uma alta sacerdotisa, meu pai eu não conhecia. Os irmãos de meu pai amavam as colinas. Minha cidade é Azupirano, que fica às margens do Eufrate. Minha mãe, alta sacerdotisa, me concebeu. Em segredo, ela me deu à luz. Ela me colocou em uma cesta de juncos. Com betume, ela selou minha tampa. Ela me lançou no rio, que subia sobre mim. O rio me carregou e me carregou até aqui, o tirador de água. Aqui, o tirador de água me considerou seu filho e me criou. Aqui, o tirador de água nomeou-me seu jardineiro. Enquanto eu era jardineiro, Deus Estar, concedeu-me seu amor e por 4 anos, e aí você está fragmentado e diz, exerci o reinado. Então, Sargão, né? Quem foi Sargão? Sargão, ele foi um rei, sumério, né? E existe uma lenda, né, vamos dizer assim, sobre a sua narrativa de nascimento, e vocês podem ver aqui que existem algumas semelhanças com relação à história de Moisés, né? E é por isso, então, que se pergunta, né, se indaga se a narrativa de Moisés teria sido baseada nessa história de Sargão. Vamos então fazer aqui uma síntese das principais semelhanças e diferenças entre a narrativa de Sargão e a narrativa de Moisés, né? Moisés também, segundo o livro de Êxodo, ali, principalmente capítulo 2 em diante, né? Um pouco no 1, mas 1 e 2, basicamente, né? Você vai ter a narrativa de como Moisés, né, teria sido livrado da morte, colocado, né, num cesto e deixado no rio, né, encontrado pela filha de Faraó, né, que o criou. Então, né, todos conhecem. Quem não conhece é só ler Êxodo 1 e 2. Então, nós temos aqui as seguintes semelhanças. Primeiro, a temática de uma família sacerdotal, né, a mãe de Sargão seria a alta sacerdotisa, né, e Moisés, que, segundo a Bíblia hebraica, ele era da família de Levi, que é uma família sacerdotal. Embora o sumo sacerdote viria a ser Arão, né, o seu irmão, e a partir daí é que você teria realmente a linhagem de sacerdócio. Os levitas tinham, né, não eram sacerdotes ipsis literis, mas tinham função sacerdotal, digamos assim, né, servindo no tabernáculo, no templo, isso considerando a literatura da Bíblia hebraica. Os dois teriam tido um nascimento ocultado, né, embora por razões diferentes, né? Sargão seria porque ele teria sido um filho ilegítimo, né, dessa sacerdotisa, e Moisés porque o rei estava procurando matar Moisés, né? Tornou-se realeza, né? Tornou-se alguém da nobreza, né? Então Sargão teve isso, né? Ele se tornou um rei conquistador. Moisés se torna príncipe do Egito. Foi ocultado numa cesta de juncos, né? Sargão, Moisés também. O cesto foi selado com betume em ambos os casos. Em ambos os casos, o cesto foi colocado num rio, foi encontrado e criado por pais adotivos, né? Isso está em ambas as histórias, né? Mas aí começam também algumas diferenças, né? Então, Sargão não foi perseguido pelo governante local, tá? Isso é uma temática exclusiva da história de Moisés.
Da mesma maneira, né, a razão pela qual Sargão ele é ocultado é por ele ser um filho ilegítimo, né, uma espécie de um filho bastardo. Moisés não tem esse elemento na sua história. Sargão teria tido uma criação humilde, né, pelo que a gente pode ver, e ele sobe ao trono. Moisés não. Na verdade, a história de Moisés é o contrário. Ele começa com uma criação real e depois, né, acaba tendo uma vida humilde, né? Mas as semelhanças são bastante consideráveis, né, para que a gente possa olhar e falar, será que tem uma dependência literária? Bom, a gente pode olhar e dizer, tem semelhanças, tem uma quantidade razoável de semelhanças entre os dois temas. O suficiente para a gente determinar, né, uma dependência literária. A gente teria que ter duas coisas, né? Primeiro, a cronologia histórica dos eventos deveria ser favorável, e segundo, não pode ser uma temática comum, tem que ser uma temática, vamos dizer assim, mais específica, e a gente pode ter um pouco mais de convicção. Vamos ver o que acontece, o que a gente pode afirmar. Então aqui, alguns fatos relevantes, tá? Sargão de Acádia, né, que é o Sargão mencionado, ele teria vivido entre 2400 e 2000 antes da Era Comum, na Mesopotâmia, né? E isso, por si, muitas vezes é apontado por algumas pessoas como sendo um fator relevante, né, para essa história. Ah, Sargão então teria vivido antes de Moisés. Não, nós não podemos afirmar isso. Tá? Por quê? Porque, na verdade, eu trouxe aqui do ladinho para vocês a tábua suméria, que hoje está no Museu do Louvre, né, a tábua, ou pelo menos um fragmento da tábua aí né, da lenda de Sargão, tá? E essa tábua suméria, ela data de algo entre 700 e 600 antes da Era Comum. E isso não é por acaso, tem um motivo pelo qual essa tábua tem essa datação. Tá? Então, ela não foi escrita na época que Sargão de Acádia viveu. Né? Sargão de Acádia viveu nessa época, porém, né, a lenda em si, ela é de uma data muito posterior. Tá? E o que a gente tem que entender, então, do Império Assírio, né, para a gente poder compreender melhor essa história e por que essa tábua foi escrita nessa data? Tem uma razão. Tá? Então, assim, muito rapidamente, né, durante o período do Império Assírio, o rei Tiglat-Pileser, né, III, que ele é mencionado na Bíblia, inclusive um dos reis, é o rei que começa a deportação do reino de Israel, o reino do norte. Tá? Então ele viveu entre 745 e 727 antes da Era Comum, e ele vai ter como sucessor, né, o filho dele, o Shalmaneser V. E o que vai acontecer com Shalmaneser V? Ele vai reinar só por 5 anos. Ele vai reinar por um período muito curto. E ele morre de uma maneira meio incerta. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com Shalmaneser. Né? E aí ele é sucedido por um cara que alegou ser filho de Tiglat-Pileser III. E houve até resistência a esse cara, né? E houve muita polêmica. Ele diz que ele era também filho de Tiglat-Pileser, etc., mas tem gente que diz que não, que ele era um ilegítimo e que ele, na verdade, usurpou o trono e que ele teria matado Shalmaneser V. Tá? E esse rei, ele toma para si o nome de Sargão II, né? E muito provavelmente, tá, considerando a coincidência, né, de nome e a coincidência, né, que assim, não é por acaso que ele escolheu Sargão II, já havia um Sargão I, mas ele escolhe Sargão justamente por causa, né, dessa analogia, né, a esse grande rei da região ali da Mesopotâmia, né? Então ele escolhe esse nome, Sargão II escolhe esse nome, tá? E ele, muito provavelmente, foi quem ordenou que se escrevesse essa suposta autobiografia do Sargão I. E é bem provável que essa coisa do Sargão I, do Sargão I não, Sargão de Acádia, perdão. Essa coisa do Sargão de Acádia ter tido um nascimento ilegítimo e depois ele ter né, assim, ascendido ao trono, conquistando o lugar dele, né, assim, lembra um pouco a polêmica de Sargão II, né? Então, assim, não é muito por acaso isso daí. A gente não tem como afirmar com certeza, né? Mas mal comparando, é como você diz assim, né? Você viu marca de patinha
no seu telhado escutou um miado e viu pelo. Você não sabe que é um gato, mas assim, tudo indica que seja, né? E Sargão II, ele vai reinar então entre 722 e 705 antes da Era Comum, e isso coincide exatamente com a datação da Tábua de Sargão de Acádia, né? Então assim, é muito pouco provável que a gente deva considerar esses dois elementos como uma mera coincidência, tá? Muito bem, e aí então, vamos falar agora de Êxodo, tá? Então assim, adotando uma abordagem acadêmica com relação à Bíblia hebraica, que é o que a gente aborda aqui, tá? Se você não gosta disso, se você quer uma abordagem religiosa, esse não é um canal para você, né? Aqui, Êxodo 2. Êxodo 2, pela característica linguística do texto, tá? Ela é uma narrativa já vista, né? Ou seja, ela é uma narrativa, né, que alude ao tetragrama, ela serve como um prelúdio do encontro entre Moisés, né, e o tetragrama, Yud-He-Waw-He no hebraico bíblico, Yud-He-Vav-He no hebraico moderno. E essa narrativa ela não se origina no reino do norte, no reino de Israel, ela se origina no reino do sul. O reino do norte era elohista, né? Eles tinham como divindade, né, El Elohei Israel, né? Elohim, né, também abreviadamente falando. Tá? Então, essa narrativa, a gente sabe pela linguagem, pela característica, etc., que ela é uma narrativa que foi escrita, tá, entre 700 e 650 antes da Era Comum. Tá? Então, essa narrativa ela é de algumas décadas depois da narrativa de Sargão. Tá? Assim, muito provavelmente, ela coincide ali, em termos de tempo, com essa tábua de Sargão. Tá? E na época a Assíria, né, aqui eu botei um mapinha mostrando para vocês, inclusive, né, Tiglat-Pileser III, depois Shalmaneser V, né, Sargão II, enfim. Né, eles já tinham, né, estavam o processo de deportação aí do Reino do Norte, né, e algumas décadas depois o Reino do Sul fica ali, né, ele não vai ser deportado pela Assíria, né, então nessa época a Assíria tinha uma forte influência econômica sobre o Reino de Judá e tinha, obviamente, também uma influência cultural. Então é possível sim, tá, que de forma literária a narrativa de Sargão tenha influenciado a narrativa de Moisés. Tá? Cronologicamente as datas batem e as histórias são bem semelhantes e a narrativa que surge na Assíria, né, obviamente era a narrativa do reino dominante, então é razoável imaginar uma influência literária em cima de Judá. Isso falando do ponto de vista acadêmico, não estou falando de fé, não estou falando de crença, de discurso religioso. Tá? Estamos falando aqui de fatos. Né? Porém, todavia, contudo, dá para bater o martelo e falar, então Não. Por que não dá? Por uma razão muito simples. Tá? E aí vem o ponto. É por isso que fica faltando esse pedaço, então a gente não tem como bater o martelo, que é a questão da temática. Né? Se fosse uma coisa que não tem uma temática comum, tá? Não é uma temática que se encontra em todo lugar, era uma coisa muito específica, já dava praticamente para bater o martelo. Tá? Mas alguns acadêmicos criticam essa ideia, né, de uma interdependência literária, principalmente os acadêmicos religiosos, né, porque eles querem defender o peixe religioso. Né? Assim, eles criticam apontando o seguinte, que a ideia do abandono de bebês em cestos num rio é uma prática comum em cidades que ficavam às margens dos rios. Né? Então, assim, é bem provável, de fato, né, que a própria narrativa de Sargão assim, tenha sido baseado em coisa que acontecia. As pessoas realmente botavam o bebê no rio, botavam no cesto e descia rio abaixo com o bebê. Tá? Então, como era uma coisa comum, não dá para dizer, né, que a narrativa de Moisés foi influenciada exatamente pela narrativa de Sargão. Tá? Pode ser tudo uma grande coincidência, sim. Né? Então, também isso não quer dizer que você tem que levar a narrativa de Moisés com literalidade. Tá? Mas apenas a gente não pode afirmar que exista, de fato, essa interdependência literária. Um exemplo disso, né, é o mito do mito romano de Rômulo e Remo, que eram filhos gêmeos do deus Marte, que foram perseguidos pelo rei Amúlio,
e o rei Amulho não queria concorrentes, então eles são colocados em cestos no rio, e aí eles sobrevivem, são amamentados por uma loba, né? E aí Rômulo teria se tornado o fundador de Roma em 753 a.C. da Era Comum. Então você vê que também não é, né, é uma coisa que não é muito distante, né? Inclusive em termos do período histórico, né? Curiosamente, tá? Assim, a questão da fundação de Roma, né? Eu não sei de quando é o mito de Rômulo e Remo, mais especificamente, mas assim, a temática é comum. Né? Então não dá para a gente afirmar com 100% de certeza. Né? Tem bons indícios de que possa ter tido sim uma influência, mas não é uma coisa certa, não é uma coisa com exatidão. Né? E assim, uma outra coisa importante também é o seguinte, isso não quer dizer que Moisés não tenha existido, tá? Muito pelo contrário, né? A maioria dos acadêmicos entende que Moisés existiu sim, né? Só que o grande problema é que para a antiguidade, para o pessoal do Antigo Oriente Médio, tão importante quanto a historicidade era também tratar o folclore popular, tratar a mitologia, narrativas etiológicas, né? Então eles não se importavam de misturar elementos, né, tanto de crenças populares ou folclóricos, etc., com elementos históricos. Isso era da cultura deles. Para a nossa cultura, a gente lamenta muito isso, porque a gente é de uma outra cultura, mas a gente tem que entender que a cultura deles era assim, tá? Então, esse é um ponto importante aí também, tá? Então, essa é vamos dizer assim, né? Essa é isso é o que dá para afirmar, tá? Então, alguns acadêmicos, a conclusão, afirmam que a semelhança entre Moisés e Sargão é meramente uma coincidência, né? Principalmente o pessoal de linha mais religiosa, né? Outros dizem que existem fortes indícios de uma dependência literária. Então eu apresentei os argumentos, né, e a minha única sugestão para o ouvinte, né, é que não se deixe levar por dogma, né, que olhe para isso com um olhar de criticidade, né, com um olhar objetivo, com um olhar de pensamento crítico, e não com um olhar que simplesmente aceita, não, né, porque me é conveniente de forma dogmática, porque senão você se coloca numa posição muito frágil para ser enganado, né? Então, tome a sua decisão, mas com critérios técnicos sólidos e bem fundamentados, né? E caso você queira ler um pouco mais sobre o tema, né? Aqui tem a bibliografia, porque trabalho sério a gente apresenta a bibliografia, né? Então, eu costumo apresentar sempre, ou ao longo do texto, ou no final, né? Então, aqui, né, The Sumerian Sargon Legend, isso é um artigo que está lá no Journal of American Oriental, publicação, no periódico, né, do Journal of the American Oriental Society, tá, que é dessa sociedade, né, americana oriental. O texto escrito pelo Gerald S. Cooper e pelo Wolfgang Heimpel, não sei como é que se pronuncia o nome dele. Um texto também que fala sobre o mito de Rômulo e Remo, né, Ancient Rome from Romulus and Remus to the Visigoth Invasion, que é da Kathleen Cooper, que é da Britannica International Publishing. Texto do Tsemai Ore, né, um grande exegeta, um dos maiores exegetas da Bíblia Hebraica da atualidade, Moses' Mission, e também a tábua, né, a tábua de Sargão, né, do nascimento de Sargão, está lá no Departamento de Antiguidades Orientais do Museu do Louvre, né, isso em Paris, na França, né, aqui o nome do objeto é Birth of Sargon of Akkad, o código AO 7673. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se vocês gostam desse tipo de material mais acadêmico, mais sólido, mais bem fundamentado, sem puxar sardinha dogmática para ninguém, então retribua os nossos esforços e nos ajude. Você pode fazer isso através de uma das contas que aparece no seu vídeo, Itaú Caixa Econômica, Banco do Brasil, ou pelo Pix, é sempre mais fácil, que é esse e-mail, também é o meu e-mail de contato, universomonoteísta@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio de Perguntas e Respostas.